Boa noite. Legal hoje, né? Hoje é a nossa última aula, né? Sentirei saudade de vocês, sinceramente. Não é certo que a gente tenha alunos muito bons. Essa turma aqui foi muito legal. Gostei muito de aula com vocês. E muito obrigado. Na verdade, a gente tem alguns pontos para ver ainda, terminar a questão do marxismo, né? E também eu queria explorar um pouquinho com vocês, mas assim, muito breve, nada muito aprofundado, dar apenas referências das duas principais filosofias contemporâneas, talvez, ou pelo menos as mais comuns hoje em dia. De um lado, o existencialismo e a fenomenologia, que é uma tradição filosófica muito interessante, do qual eu compartilho muitas teses, e a outra, a filosofia analítica, que tem grande repercussão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Então, mas eu vou passar muito brevemente isso aqui com vocês, a título bem introdutório mesmo, só para explicar um pouquinho da escola, nada mais do que isso. Eu vou terminar o marxismo, e aí a gente fala um pouquinho disso e encerramos o semestre. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de falar da prova agora, eu vou falar da prova no final da aula, tá bom? A gente, logicamente, hoje a gente não vai até o final, vou tentar terminar um pouquinho antes, tá certo? E aí a gente fala um pouquinho da prova e define algumas questões e tá tudo certo. Só antecipar para não deixá-los curiosos, eu estava pensando em fazer a prova de alimentação, tá bom? Eu acho que não é, assim, não, pelo que eu entendi. Não é. Ficou o mural de Aristóteles? Questão do bem, da razão prática. Eu trabalhei em São Tomás, eu trabalhei na questão das virtudes e tal. Talvez a única divergência seja a seguinte, que em São Tomás, tá certo? A natureza do bem, ela tem um fundo na revelação. E o Aristóteles não conheceu o cristianismo. Então, para ele, isso soaria estranho. Né? Mas, tirando essa diferença, que nem é uma diferença de cunho filosófico, é uma diferença de cunho teológico. Né? Então, por isso que, enfim, eu procurei não tratar de forma muito incisiva. Mas, para aqueles que tiverem interesse em estudar Aristóteles, São Tomás de Aquino, saibam disso, que ainda que as semelhanças existem em 99%, há essa única diferença que contribui para diferenciar um e outro. Não sei se é isso, é isso, né? Tá, beleza. Bom, Ju, claro, a diferença é basicamente a seguinte. Em São Tomás, o que é a moral? A moral é o exercício das virtudes, né? Como é em Aristóteles. Moral se define pelo caráter, vamos dizer assim, de bem que existe na ação do homem em sociedade. O que define a qualidade dessa ação? É o fato dela ser uma ação virtuosa, dela ser dotada de virtude, dotada de frônesis. Agora, como é que você conhece, sabe que a ação é boa ou não é? Pela razão prática. A razão prática que vai definir se é uma ação boa ou não é. Agora, o que é esse bem que orienta a ação humana? É um bem anterior à própria ação. Mas de onde que ele vem? Para o Aristóteles, ele vem da ordem natural. Quer dizer, o bem é a manifestação do justo por natureza na polis. Para o São Tomás, já que é o seguinte, o bem é um fim para o qual todas as coisas criadas tendem. Percebeu? Então a diferença é essa, é só uma diferença de fundamentação teológica. Em Aristóteles não existe uma figura divina, sobretudo uma figura monoteísta, quer dizer, um Deus único que governa o cosmos. Em São Tomás, sim. A ordem natural. Né? Exatamente. Então essa é basicamente a única diferença entre um e outro. Mas, tirando isso, a doutrina moral é a mesma. Não tem diferença alguma. Imagina, por favor. Fala, meu. Muito bem. Então vamos terminar o velho Marx em poucos minutos, creio eu.
a gente se dedica um pouco para as duas principais filosofias e a gente encerra o semestre. Vou ficar aqui mais batendo um papo com vocês, conversando, sentindo o que vocês têm de dificuldade. A gente pode voltar em algum tema que vocês queiram. Enfim, né? Me coloco à disposição para a gente ver isso. Ok? Na aula passada, nós começamos a trabalhar algumas categorias fundamentais da tradição marxista. E, salvo engano, eu olhando aqui na caderno da Thaís, percebi que eu avancei em algumas definições do velho Marx que são fundamentais para entender o escopo da sua teoria. Quer dizer, para entender exatamente o que o Marx quis dizer a respeito da história e da natureza humana, e, portanto, do papel do homem na sociedade, é fundamental que nós compreendamos o seguinte, que para o Marx, o homem é um animal econômico. Ou seja, um animal econômico cuja essência se revela na história, cuja essência se revela, por assim dizer, no papel que o homem desempenha historicamente. O Marx dizia, na ideologia alemã, por exemplo, que o homem é um ser histórico, a saber, é um agente cuja natureza vai se revelando na história. Mas é claro, e aí também vimos isso, que a natureza humana, ela pressupõe aquilo que o Marx também chama de os elementos fundamentais para a sobrevivência da espécie, que é justamente o conceito de animal laborans que nós estudamos. Não é isso? Quer dizer, quem é o animal laborans? O animal laborans é aquele que sobrevive. Laborans, vem de oikos no grego, né? Oikos, o espaço da sobrevivência humana. Não é isso? E com o andar da história, as diversas forças produtivas que foram nascendo numa sociedade em que a divisão do trabalho e o aprimoramento do produto humano cada vez se tornou mais eficiente e mais técnico, a história da humanidade viu o desencadear das chamadas forças produtivas. Quer dizer, são várias forças produtivas que historicamente vão nascendo na história. Desculpe o trocadilho, mas ele cabe aqui, porque historicamente as forças produtivas vão cada vez mais se aprimorando e nascendo nesse contexto social. Ao ponto, diz o Marx de novo, de levar o animal laborans a tornar-se um animal artificializado. Até mesmo um escravo desse sistema, que é o que ele chama de homo faber. Quem é o homo faber? O homo faber é o homem do capitalismo. O homo faber, o homo faber é um trabalhador num contexto de uma sociedade capitalista industrial. A gente não pode esquecer, sobretudo aqueles que gostam do Marx, que quando Marx investiga a natureza humana, investiga a sua economia política, ele tem um contexto de imaginação. Esse contexto de imaginação é a Revolução Industrial. É a sociedade já no início da sua industrialização. E, portanto, uma sociedade que vive de forma ainda mais intensa a chamada divisão de classes. Não é isso? Pergunto, até aqui, portanto, ficou claro para todos da aula passada? Então é daqui que a gente vai partir agora. O Marx vai dizer que em toda a civilização humana, as forças produtivas sempre ocasionaram uma divisão de classes na sociedade. Ou seja, na história, as forças produtivas levam naturalmente a que alguns indivíduos se apropriem dos meios de subsistência, do oikos, que nós estudamos na aula passada, quer dizer, da casa, do local de sobrevivência. Então, alguns indivíduos, diz o Marx, se apropriam do espaço de sobrevivência
se apropriam do espaço de sobrevivência e passam a dominar os meios de produção. Isso aqui tem que ficar bem claro desde o início, gente. Pelo seguinte, hoje em dia, eu juro para vocês, eu estou cansado de ver autores, marxistas inclusive, que cometem um erro atroz em relação ao Marx. Eles dizem assim, que o Marx teria dito que somente no capitalismo existiu dominação dos meios de produção por uma classe sobre as outras. Isso é um erro absurdo. O Marx diz que no capitalismo, essa estrutura de dominação dos meios de produção, ela se potencializa. Mas não que ela tenha nascido no capitalismo. Ela nasceu em momento anterior. Ela nasceu desde o momento em que a sociedade, chamada por ele Marx de pré-capitalista, começou a estabelecer novas formas de produção em larga escala. Exemplo, sociedade medieval. Como era chamada a sociedade econômica na Idade Média? Feudalismo. Como é que nós chamamos na língua francesa isso que é o feudalismo? Burg. Da onde vem burgo. Burgo é o local onde vive o... Quem é o burguês? É o cara que se apropria dos meios de produção. Prestem atenção nisso aqui. O burguês não é um ator, um personagem do capitalismo. Ele é um personagem de uma fase anterior ao capitalismo. A chamada sociedade pré-capitalista, segundo Marx. Está claro? Só que com o capitalismo, essa dominação dos meios de produção, diz o Marx, ela se intensifica ao ponto de criar o que ele chama de uma divisão social de classes mais visível, mais notável, mais latente. Está claro isso? Para quem claro, no capitalismo, diz o Marx, a divisão social, ela se intensifica. E ela ganha uma espécie de latência frente aos períodos anteriores. Quer dizer, lá na sociedade pré-industrial, lá na sociedade medieval, por exemplo, não era tão latente assim a ideia da dominação social. Por quê? Porque você tinha um outro cara chamado servo, que morava inclusive dentro da propriedade. Ele não era um trabalhador, ele não era um homo faber, que ia para a indústria, ficava lá 20 horas por dia, sem condições nenhuma de trabalho, voltava para casa, nem dormia à noite, se ferrava. Não era isso. O servo não é um homo faber. O servo é um tipo social anterior ao homo faber, ainda que ele seja já, por assim dizer, uma espécie de demonstração do que viria a ser 4, 5, 6 séculos depois. Vamos chamar assim. O Marx está nos dizendo que o capitalismo, portanto, ele estabelece essa divisão de classes de forma mais latente, mas ela sempre existiu. Então prestem atenção. Para o Marx, a história da humanidade, do seu início ao seu fim, é marcada por uma tensão permanente, por uma luta permanente. Esta luta estabelece que a posição que cada indivíduo ocupa nessa divisão é uma posição que dependerá, em última análise, do enquadramento dele dentro da categoria de dominar ou ser dominado pelos meios de produção.
Para o Marx, o domínio sobre os meios de produção é o critério de análise sobre a história. Estão entendendo? Agora bem, se a posição do indivíduo vai depender disso, é muito lógico que aqueles que dominam os meios de produção exercem um domínio relativo sobre aqueles que são, por assim dizer, os homo faber. Resultado: a divisão de classes faz nascer uma série de instituições, forças sociais, institucionais, organizações, decretos, entidades, órgãos, funções, atividades e etc, 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 que são utilizadas para estabelecer essas relações de domínio. E esse conjunto de coisas, o Marx chama de superestrutura. A superestrutura é uma espécie de reunião de elementos utilizados para estabelecer relações permanentes de domínio de uma classe social sobre a outra. Volume 2 do Capital. Pode falar de novo? Posso, claro, Gabriel. Superestrutura é o conjunto de elementos, segundo Marx, que são utilizados pela classe superior, quer dizer, os detentores dos meios de produção, para impor um domínio sobre a classe inferior. Está claro? Quer dizer, o que busca a superestrutura? Veja bem isso aqui que ninguém, esses marxistas, nada aí da atualidade, não tem merda nenhuma disso. A superestrutura, ela não cria uma briga com a infraestrutura, nada disso. A superestrutura cria a infraestrutura, é isso que ela faz. Não é que ela brigue com a infraestrutura, não, ela cria a infraestrutura. E ela cria a infraestrutura com um objetivo, que é o de manter a dominação e, veja bem aqui, ó, a hegemonia. Como é que você mantém a hegemonia? Você mantém a hegemonia quando você cria o quê? As condições para que isso não se altere. As condições para que esta imposição, o Marx vai chamar imposição ideológica, se mantenha e não se altere. Numa espécie de hegemonia, a saber, numa espécie de estrutura rígida que condiciona a infraestrutura. Por quê? Porque a infraestrutura foi criada pela superestrutura. Está claro até aqui ou não? E não há forma, diz o Marx, de manter isto mais consistente do que você criar algo que diga respeito à natureza humana como tal. Ou seja, um sistema econômico que legitime isto aqui. Que sistema econômico é este? Segundo Marx, o capitalismo. Está claro? Até hoje eu não entendo como é que eu acreditei durante alguns anos da minha vida nesta coisa. Está claro isso aqui ou não? Está claro ou não? Para o Marx, hegemonia significa você criar e, ao mesmo tempo, enrijecer as condições estruturais que não somente criam, mas estabelecem os limites da infraestrutura. Querem um exemplo prático? Você vai definir quando o cara vai entrar na indústria,
como ele vai trabalhar e principalmente a impossibilidade dele sair da indústria. Porque se ele sair, ele está fudido. Estão entendendo? Então você define o mapa das possibilidades desse indivíduo. Só que a questão é, como sair disso? Diz o Marx. Pergunta-se o Marx. E a resposta é, criando uma nova hegemonia. Não tem outro jeito. Criar uma nova hegemonia significa dizer que a superestrutura e a infraestrutura continuarão existindo. Não vai se alterar o quadro da coisa. O que você tem que fazer é reposicionar os agentes históricos. Dizer que a classe inferior, no caso, os proletários, vão subir na escalada social e que a classe superior, aqueles que detêm os meios de produção, irá baixar. E agora vem a questão chave. Qual é o meio para conduzir esse processo? Resposta? 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 Revolução. Como é que você vai inverter as classes? Através da, de novo, revolução. Pergunta que não quero calar. Essa revolução é uma revolução de uma hora para outra, pegarem armas e quebrar tudo? Vamos ao velho Marx. Diz Marx, é recomendável que sim. Porém, esta forma de proceder com uma revolução é uma fórmula arriscada. Porque lhe faltam os meios para efetivamente conquistar a hegemonia. Então, qual é a fórmula que o Marx traz para que, aos poucos, você vá substituindo um grupo por outro? Essa é a questão que eu não vi, sinceramente, nenhum brasileiro marxista falar até hoje. Está lá clarissimamente no volume 4 do Capital. Qual é? O meio é o seguinte. Você não vai chegar no topo do poder e mudar tudo de uma hora para outra. Você precisa da hegemonia. E hegemonia significa ter domínio total sobre o conjunto das condições para manter você no poder. Então você precisa ir aos pouquinhos. Você precisa tomar o poder e, tomando o poder, criar medidas graduais e lentas para transformar a sociedade desde um capitalismo em um socialismo. Que no caso, segundo o velho Marx, é chamado científico. Científico porque se opõe a um outro sistema ideológico. Veja que a diferença entre ciência e ideologia já aparece no Marx. O pessoal da sociologia aí, não, foi o Weber que fez. Não. O Marx já tinha dito. Está aqui. A contraposição do socialismo científico, que é essa nova fase, é uma contraposição a uma outra sociedade, que é, por assim dizer, uma sociedade ideológica. A saber, a hegemonia no capitalismo significa o quê? Ideologia. A hegemonia no socialismo significa o quê? Ciência. Está claro até aqui? E agora vem a questão-chave que ninguém fala no Brasil. Como o Marx caracteriza o socialismo científico? De maneira estanque ou de maneira gradual? Vou melhorar a pergunta. O Marx acredita que a sociedade vai chegar no socialismo científico de uma hora para outra? Ou ele acredita que a coisa vai crescendo? Primeira ou segunda opção? Segunda. Então, qual é o meio para chegar à sociedade socialista?
segundo Marx? Resposta: aumentar progressivamente o imposto de renda. Volume 4, Capital. Você começa com uma tabela de imposto de renda de 10% sobre a propriedade. Depois ela vai para 25%. Depois ela vai para 35%. Depois ela vai para 42%. Depois ela vai para 50%. Bom, o Brasil está aqui. Daqui a pouco a gente vai para 70%. E daqui a pouco vai para o resto. Progressivamente você vai transitar de uma carga tributária mínima para uma expropriação completa do direito de propriedade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos de novo. É mais ou menos o seguinte: um grupo, existe uma democracia e uma sociedade capitalista. Esse grupo conquista, por meio eleitoral, o poder. O que ele vai fazer? Vai mudar o Código Tributário e o conjunto das leis tributárias para ir aos poucos aumentando a carga tributária. Até que quando a sociedade veja, a carga tributária já é basicamente 100%. Ou seja, todas as propriedades serão expropriadas. Isso é o que o Marx recomenda como uma transição de uma sociedade para outra. Professor, mas aí vai causar uma revolução. Mas é justamente isso que significa a revolução. A revolução significa, literalmente, segundo Marx, transformação da sociedade. O que é transformação da sociedade? A sociedade vai deixando de ser ideológica para ser uma sociedade esclarecida ou científica. Ali e volta aqui. Então ele quis dizer que o Brasil está caminhando para um socialismo. Quem? Ele quis dizer na teoria dele que se o Brasil continuar... Brasil não. Não. Ele nem analisa o Brasil, a revolução que você diz que ele acha que deveria ser uma vez, está chegando aos poucos, aí vai chegar nessa revolução. Vai aos pouquinhos. Uma vez. A pergunta é, estamos vivendo isso? Bom, estamos. E aí? Esse tema é um tema aí. Então, mas eu não consigo enxergar como eles conseguiram aumentar essa carga tributária se quem é mais influente é a classe C. Aí é que está. A classe é, mas o único meio de você combatê-la é enxugando ela aos poucos. Mas se o governo tivesse uma ideologia socialista. Sim. Mas aí é que está aqui que o Marx diz que como é impossível você furar o bloqueio de uma hora para outra, a não ser que você tenha um armamento capaz de fazer isso, se você não tiver um conjunto de armas suficiente para impor a sua força e matar a superestrutura, você tem que fazer, matar quem está na superestrutura, você tem que fazer um outro caminho. Qual é o outro caminho? É você tentar subir lá e quando você chegar lá e obter poder, você vai fazendo essa fórmula, até transformar paulatinamente a sociedade cientificamente. É isso? Porque não tem gente que não vai, o cara não vai conseguir, o cara vai dar poder aos contrários, vai ficar, mesmo saindo do poder, vai ter gente que tem poder ainda. Evidente. Vai continuar mandando mais ainda. E na lógica, o poder, o que acontece? Vai se realizar mais ainda. Evidente. Pode parecer contraditório, mas não é nada contraditório quando você coloca a seguinte questão. E aqui que é o chave. Diz o Marx, qual é das duas classes que tem o conhecimento verdadeiro da história? A burguesa ou a proletária? Vou reafirmar a pergunta em outros termos, aí vai ficar mais claro. Quem é que tem melhor conhecimento da natureza da história e do processo, da dialética da história? O dono do meio de produção ou o animal laborans? Vou reformar a pergunta. Quem é que tem melhor conhecimento da história? Aquele que está mais distante ou mais próximo da verdadeira natureza humana? Mas eles conseguem interpretar a história? Segundo Marx? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Segundo o Marx, interpretação não é um ato de conhecimento apenas. É um ato de ação.
o marxismo é a única sociologia política, eu vou chamá-la assim de propósito, onde não existe uma diferença entre conhecimento e ação. No marxismo, existe uma unidade entre conhecimento e ação. Vou repetir de novo. No marxismo, existe uma unidade entre pensamento e ação humana. Como Marx chamou isso? Com o seguinte termo: praxis. A praxis é a interpretação da história por meio da ação histórica. É mais ou menos assim: eu não tenho como interpretar nada se eu não estiver agindo nesse contexto. Estão entendendo? Então, para o Marx, a praxis é a luta pela transformação da sociedade. E a luta pela transformação da sociedade é a luta para sair da sociedade capitalista, ideológica, e ir cada vez mais para uma sociedade socialista, que é a verdadeira sociedade científica. Mas esse proletariado, ele tem a capacidade para fazer essa prática? Esse é o grande problema. Para isso você precisa de uma coisa chamada organização. Só que a organização tem que alcançar o quê? Outros países. Então, essa organização que alcança outros países é o que o Marx fundou com o nome de Internacional Socialista. Está entendendo? O que é a Internacional? A primeira Internacional, foi uma reunião de todos os partidos, grupos e organizações revolucionárias do século XIX para levar, para começar, dar um start para a transformação social. Quer dizer, para que, de fato, a sociedade fosse cada vez mais colocando esta classe na superestrutura e esta classe para baixo. Ficou claro isso ou não? Eu entendi o fato de quem está em cima descer. Mas eu não entendi o fato o proletário que conquista o poder. Quem é o proletário que conquista o poder? Mas ele tem que ter capacidade intelectual para conseguir chegar lá. Para o Marx, de novo, capacidade intelectual só é capacidade intelectual se for uma capacidade ativa. Voltando ao que nós dizemos aqui. Capacidade intelectual sem ação concreta não é capacidade intelectual. Não existe essa diferença que nós costumamos fazer, sobretudo na filosofia, entre intelecto e ação humana. Para o Marx, isso não existe. Para o Marx, intelecto e ação são uma coisa só. O verdadeiro intelectual é aquele que age para transformar a realidade. A realidade é o quê? É o mundo ilusório, o mundo do capitalismo. Para o Marx, há uma forma de transformá-lo. Qual é? Agindo. O que é agir? É buscar a dominação e a hegemonia. Buscar a dominação e a hegemonia, buscar o quê? Estar na superestrutura. Que é um meio de criar a hegemonia. Percebeu? Não, fala sério, senão volta e explica de novo. Eu entendi, só não concordo. Eu também não concordo. Vocês acham que eu concordo com isso? Já concordou que a gente sabe. Já concordei no passado, eu tinha 18 Então, anos. não seria uma passagem total, eu digo, todos os proletários para a superestrutura, ou de um grupo? Porque se esse grupo fosse só um grupo para a superestrutura, poderiam se corromper. E aí o resto continuaria na infraestrutura. Então é todo o proletariado fazendo parte da superestrutura. Olha, se os professores da USP ouvissem a tua pergunta, talvez os caras cairiam na realidade. A tua pergunta é excelente. Ela é esclarecedora. Porque é exatamente aqui, a partir da tua pergunta, que mora o problema do marxismo. Nós vamos ver agora por quê. Vou te responder. Vai ficar claro. A questão é a seguinte. Vou pegar a pergunta da colega. A pergunta é: imaginemos que todos os proletários cheguem na superestrutura. E agora como é que fica? Como é que fica se todos forem para lá? Fica o seguinte, para o Marx. Todos os proletários chegando na superestrutura é o momento em que teremos de fato um socialismo científico.
Mas o socialismo científico, ele necessita, para continuar existindo, de um outro postulado, que é o seguinte: a classe proletária que agora chegou no poder precisa impor novamente uma ditadura sobre aqueles que desceram. A saber, um regime de poder que imponha sobre a burguesia, agora dominada, uma nova hegemonia. E o objetivo dessa nova hegemonia é, vejam bem aqui, e aqui que é a questão também, eliminar a burguesia da face da terra. Só termina aí, eu passo para o Rafa, passo para ti, porque estava rapidinho. O objetivo, segundo o Marx, é, tão logo, todos os proletários do mundo, univos, diz ele, velha frase, né? Frase famosa. Então logo cheguemos na superestrutura, agora faremos o seguinte: vamos impor uma ditadura nossa, ditadura do proletariado, contra a burguesia. Qual o objetivo disso? Eliminar a burguesia. E eliminando a burguesia, conquistar integralmente a hegemonia nova. Qual é a hegemonia nova? Uma sociedade sem classes. O que é uma sociedade sem classes, portanto? É a terceira e última fase da história. Vou repetir, claro, sim. Prestem muito atenção nisso aqui, senão não vão pegar. De novo. Proletariado subiu no poder. Partindo da pergunta da colega. E quando eles chegam totalmente no poder? Bom, aí temos o seguinte. Chegaram todos os proletários no poder. A classe operária tomou a superestrutura. Seja por uma revolução armada, seja pelo chamado crescimento progressivo do imposto de renda. Não importa o modo. O que interessa é que chegou. Então, muito bem. O que a classe proletária vai fazer agora que detém o poder? Vai impor a sua hegemonia. O que é impor a sua hegemonia? Impor uma ditadura contra a burguesia que acabou sendo colocada para baixo. E essa burguesia, ela vai sendo eliminada progressivamente, até que, quando o último burguês morrer na face da terra, nós teremos, segundo o velho Marx, uma terceira idade na história. Uma terceira e última fase na história, que é o que ele chama de comunismo. Ficou claro isso aqui ou não? Agora? Total. Tem muitas perguntas. Eu vou fazer o seguinte. Vou passar a palavra para o Rafa, que ele tirou a pergunta umas horas. O colega. Depois a Thaís e aí. Rafa, por favor. A minha pergunta ia ser praticamente a dela, porque eu ia perguntar se para ele teria que ser mais uma mudança, uma ascensão da proletariado no sentido tanto empresarial, principalmente político. Porque, claro que teria a diferenciação na reversão disso para a burguesia. Só que, bom, agora depois você explicou, eu na verdade estranhei essa terceira fase, porque não seria natural uma segunda divisão de classes? Nós somos levados a pensar isso, refletindo que as empresas como tais, elas estão em ambos os casos, elas estão em ambos os andares, só que não é assim a questão. Para o Marx, as empresas só estão aqui. O que significa dizer que se você tomá-las, todas as empresas, você obtém um poder extraordinário e, portanto, você tem melhores condições para, de fato, levar adiante a praxis, que é a transformação social. Então, quanto maior for o número de superestruturas, no caso específico, poder ou empresas, que você tomar, melhores condições você terá para agir na realidade. E agir na realidade significa transformá-la. Transformá-la no seguinte sentido: criar uma nova hegemonia, tá certo? E criando a nova hegemonia,
colocar dentro aqueles que estão com você, que pertencem à sua mesma classe, e eliminar aqueles que não pertencem à mesma classe. A saber, os antigos proprietários desses meios superestruturais, como indústrias, empresas e poder. Não sei se ficou claro para ti isso. Não, eu entendi essa parte da eliminação da burguesia. Só que dentro dessa nova classe, formulada só do proletário, seria natural a divisão de duas classes, porque não é porque todos vieram do proletário, todos vão continuar na mesma. Nós somos irmãos, vamos dar a mão de um que a gente tem. Não seria mais natural a divisão, de novo, entre duas classes? Perfeito. Na história, sim. Quer dizer, na realidade da história, se provou que você está absolutamente certo em fazer essa afirmação. Na teoria do Marx, não. Quando ele pensa em classe, ele pensa num sentido, num conceito fechado. Quer dizer, classe para ele é muito mais uma forma de posicionamento no todo, tá certo? Portanto, uma forma de setorizar o animal laborans, ou aquele que luta contra a sua natureza, que é o capitalista, dentro desse composto chamado sociedade, ou divisão de classe. Então, classe é um conceito estanque na teoria marxista. Não é um conceito móvel. Entendeu? Por que é um conceito estanque? Porque ele, embora não seja o mesmo que superestrutura ou infraestrutura, ele corresponde a isso. Quer dizer, quando se criou a superestrutura, se criou a partir da divisão de classes. Percebeu? Eu, com toda a sinceridade, agora te abrindo o coração, eu acho que essa é uma das coisas mais estúpidas que alguém já poderia dizer na história do pensamento humano. Porque é uma questão óbvia que os sujeitos mobilizam as suas posições na sociedade. Isso é uma coisa evidente, né? Então, se poderia perguntar assim, tá, professor, então, mas por que o Marx falou isso, então? Ele, vou ser bem sincero, depois de estudar o assunto durante anos, hoje eu tenho absoluta certeza que o Marx só fez isso para encaixar bem a teoria dele. Entendeu? Porque se ele não dissesse isso, ele negaria muito o que ele disse. Então, para não comprometer as suas obras, sobretudo as obras intermediárias, ideologia alemã e entre outras, ele disse, não, eu não posso fugir desse esquema chamado classe. Se eu fugir disso aqui, eu estou ferrado. Eu coloco em xeque tudo que eu escrevi. Está entendendo? Então é isso. Mas você tem toda a razão. A história da humanidade mostrou a impossibilidade da teoria marxista. Tá certíssimo. Se eu tive uma ideia de que a teoria marxista era uma questão de grau intermediário, nem grau em cima nem embaixo. Todos conheceram o modo de produção e participaram de forma igualitária de todos os modos de produção e como funciona a sociedade. Isso estaria certo se você considerasse a etapa posterior, tá certo, ao capitalismo, quando todos os proletários já estão na superestrutura. Aí é exatamente isso que você disse. Quer dizer, o que é a chamada ditadura do proletariado ou socialismo científico? É quando há uma divisão nova, não de classes, mas uma divisão de trabalho nova. O que é uma nova divisão de trabalho? É uma divisão no exercício da superestrutura. Mas é que o senhor está falando, realmente é mais ou menos uma questão de culpa. No caso, faz uma revolução, ele tem poder, só que ele representa um pouco, só que com muita grana e um pouco com pouca grana. Sempre tem essa divisão. Sim. Não uma ideia de nivelamento. Por quê? Porque chega um momento em que a história do marxismo e a utopia do marxismo precisam de uma solução. Ou elas se encontram e geram o genocídio, como foi na União Soviética, ou elas se dispersam e cria-se um novo regime de poder que não é marxista, mas é socialista, que é o caso de Cuba. Entendeu? Na União Soviética, o encontro da utopia com a ditadura do proletariado gerou exatamente o quê?
200 milhões de mortes humanas em quase 80 anos. 80 não, 70. Quase 70 anos. Tá claro? Quem é que tinha razão? Thaís e a Aline. Então, é que na verdade, quer dizer que o comunismo em si ele não pode ter classes. Não, tem. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque no socialismo, você ainda tem uma divisão de classes, qual até o último burguês da face da terra desapareceu. Agora, quando ele desaparece, o que acontece? Bom, aí não existe mais divisão de classes. Então nós temos uma terceira fase. A terceira fase é o comunismo. Ficou claro isso aqui para vocês ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que vai ficar mais claro para vocês enxergarem a coisa. Dizendo assim, vamos supor que isso aqui é a história da humanidade. Tá? O que você tem na história da humanidade? 3 etapas, 3 idades. A primeira idade, a segunda idade, a terceira idade. Primeira idade, o capitalismo. Que tem o quê? Origens, desenvolvimento, sociedade pré-capitalista, sociedade capitalista. Quando Marx fala capitalismo no sentido metodológico, ele está querendo dizer isso. Quer dizer, o início e, vamos dizer, o aprimoramento completo da sociedade industrial. O que é a segunda idade? É o socialismo científico. O que é o socialismo científico? É quando já o proletário subiu ao poder e está impondo uma ditadura sobre a burguesia. E quando o último burguês desaparecer da face da terra, o que acontece? Bom, aí surge a sociedade chamada sem classes, o comunismo. Tá claro isso aí? Sim ou não? Agora vem a pergunta que não quer calar. Hoje, vocês têm aula com o professor Carlos Abrão ou não? Mas conhecem ele? Tiveram aula com ele? Sim. Sim ou não? Hoje eu almocei com o Abrão e ele me deu uma carcada, no bom sentido da palavra. Amigo meu, irmão, imagina. Ele disse o seguinte: cara, tu não pode descer a lenha nos autores, porque senão você pode comprometer a forma como os alunos pensam. Ele tem, de certa forma, verdade nisso. Mas eu disse para ele assim: cara, desculpa, eu sou muito sincero, eu não consigo esconder o que eu penso das coisas. Então eu vou levantar um questionamento apenas, sem querer dirigi-lo, mas querendo levar vocês a uma reflexão. É isso. Pergunto eu, para alguém dizer algo a respeito do início e do fim da história, com certeza de causa, esse alguém teria que estar fora da história para definir qual é o seu princípio e qual é a sua finalidade. Espera, esse alguém teria que estar, de fato, fora da história para enxergar qual, de fato, o seu resultado final. Está claro isso ou não? Pergunto, um sujeito que está aqui, ele pode fazer isso? Segundo esta própria tese? Seria necessário que ele tivesse um caráter profético para ver o fim da história e defini-lo como tal, fazendo uma espécie de filosofia da história, quer dizer, atribuindo à história um sentido, como se ele estivesse fora da história, vendo a história no seu fim e vendo a história no seu começo. Está claro isso? O Marx fez uma teologia da história, mas não uma teologia de cunho transcendente espiritual, uma teologia de cunho dialético histórico, onde a história seria um palco de tensões permanentes até o seu resultado final e eterno, o comunismo, que é a utopia. Mas é claro que o Marx não poderia fazer isso sozinho. Também outros autores do mesmo período levaram
as últimas consequências, esse projeto de definir o fim da história. Vou dar 2 exemplos. Conhecem? Conhecem? Marx, Comte, Durkheim, esqueci de um. Voltaire também. Os 4 separaram a história da humanidade em 3 etapas. Cada qual com uma classificação diferente. O Comte diz assim: primeira fase da história é a sociedade teológica. Depois a sociedade se transforma em metafísica ou filosófica, e por fim nós temos a sociedade esclarecida, que é a sociedade científica positivista. O Durkheim fez exatamente a mesma coisa. Primeiro a sociedade espiritual, depois a sociedade metafísica e por fim a sociedade mecânica. O que é a sociedade mecânica? É a sociedade que funciona num organismo perfeito, como se fosse uma máquina de engenharia social. Marx, Comte, Durkheim, Voltaire, todos eles fizeram o que nós vamos chamar aqui de engenharias sociais. O que são engenharias sociais? Enxergar a totalidade da história e definir o seu fim. Quer dizer, definir para onde a sociedade vai. Como se eles estivessem lá no futuro e lá no passado, fora do tempo, para definir isso. Professor, desculpa falar, assim, mas o Marx não foi muito estúpido de achar que no final da história a gente ia chegar num comunismo, porque os indivíduos são todos diferentes e têm pensamentos diferentes, então não tem como você deixar a sociedade no mesmo nível de pensamento. Como é que o Marx responderia essa? Ele diria o seguinte: tudo está em transformação, inclusive a natureza humana. Mas aí a gente fala da contradição, porque se tudo em transformação, como é que a gente vai chegar num comunismo? Não, e digo mais, como é que nós poderemos acreditar na teoria dele? Já que tudo está em transformação, inclusive poderia ser a própria teoria dele. É para as pessoas acreditarem que tem uma razão de tudo isso, né? Porque as pessoas de classe baixa, elas são todas acreditadas, elas só fazem aquilo que é devido. Para elas acreditarem que aquilo ali uma hora vai ficar bom, ele tem que botar um final feliz para elas terem querer fazer essa revolução. Sim, certamente. Professor, na teoria dele fala essa fase. Para eu não te ouvir, pode repetir para mim? Na teoria dele, ele não fala que essa fase, por exemplo, como o comunismo pode retroceder, ou o socialismo também pode voltar. Pode. Ele fala isso. Boa, pode. Pode retroceder sim. Só que na visão marxista, isso faz parte de uma, entre aspas, estratégia da própria classe que tem como fim este resultado. Eu acredito que se teve um dia o capitalismo, o socialismo, o comunismo, ele não vai se perder totalmente na história. Sim, exatamente. Por exemplo, aconteceu isso aqui, mas aí nós voltamos para cá. E daqui a pouco volta para cá. Sim, tudo isso faz parte do que o Marx chama de dialética na história. Só que é o seguinte, é tudo uma questão de fase no sentido hegemônico. O que é uma fase no sentido hegemônico? É uma fase que integraliza todo o processo dentro de um sentido. Que sentido? Sentido histórico. Está entendendo? Seria o equivalente ao espírito absoluto do Hegel, só que transfigurado na própria história. Está entendendo? Então é natural que tenha, assim, vamos dizer, flashes de socialismo dentro da fase capitalista. Mas são só flashes, como foi, por exemplo, os 69 anos da União Soviética. Percebeu? Quem é que tinha mais um aí? Alguém quer falar alguma coisa, não? Bom, prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui, para entender as armas políticas do nosso tempo. O Marx, quando fala na transformação social, ele fala da revolução. Falar da revolução significa falar de mudança. Falar de mudança significa falar de conquista da hegemonia.
Ficou claro isso para vocês ou não? Sim. O Marx assume que essa revolução possa ser uma revolução armada. E ele até recomenda que o seja, mas reconhece que ela é o caminho mais difícil e que o mais fácil é o tal do imposto de renda progressivo, como nós vimos. A questão que eu vou colocar agora é a seguinte: os marxistas continuaram pensando assim? Ou foram mudando aos poucos a base da teoria marxista? Por isso leva muita gente, muitos intelectuais da ciência política e da economia, e muitos mesmo, vocês vão achar isso em muitos livros, a dizerem o seguinte: uma coisa é o velho Marx, outra coisa são os marxistas, do tom pejorativo. Para dizer que os marxistas, cada qual ao seu estilo, embora partissem de uma mesma base, qual é a mesma base? É a noção de que a sociedade tem uma superestrutura, uma infraestrutura e que existe nesse processo uma hegemonia. Essa é a base comum entre todos os autores marxistas, todos sem exceção. Mas as formas de compreender quem está aqui e, sobretudo, os meios de conquistar a hegemonia é que se modificaram ao longo dos tempos na literatura marxista. Ficou claro isso aqui? Eu quero que eu volte. Ficou claro? Então, o que é estanque no marxismo? O que é permanente em todo autor marxista? O que todo autor marxista concorda nesse aspecto? Que a superestrutura e a infraestrutura são elementos, desculpem a repetição, elementos estruturais da sociedade humana. Sempre vão existir, com exceção da fase final. E que a superestrutura mantém uma relação de dominação sobre a infraestrutura mediante a hegemonia. Está claro isso? Ficou claro ou não? Agora vem a questão-chave. Antes de chegar na questão-chave, eu vou fazer um parágrafo com vocês, para salientar alguns pontos do marxismo, Marx, e aí a gente vai entrar em alguns autores marxistas, pelo menos os mais importantes. Bom, vamos anotar o seguinte. Isso aqui é uma introdução da introdução ao Marx. Para só estudar o Marx teria que ser um semestre, sem brincadeira. Mesma quantidade de tempo que a gente teve durante todo o semestre, só para estudar esse autor. No mínimo. Fizeram aí? O comunismo pressupõe a existência das duas fases anteriores. O anarquismo não pressupõe um processo, porque ele assume-se como a única sociedade natural. Percebeu? Então, o que dizem os autores anarquistas? Que eles são a verdade, porque a sociedade naturalmente não tem poder. Claro que isso é uma loucura, porque o poder está no homem. Como ele fala que vai acontecer a revolução industrial, sendo que vão ser de uma mesma classe, não vai ser uma classe operária, não vai ter uma classe dominante, a que comanda o dinheiro. Como que ele diz que isso vai funcionar? No Marx, ele diz que, por isso que muita gente critica o Marx, mas o Marx tem uma saída para isso, ainda que nós não concordemos. A saída dele é a seguinte: a natureza humana vai se transformar também. E vai se transformar ao ponto de saber viver adequadamente num estado onde não há classes. Mas como que será isso? Algo muito próximo ao que foi o animal laborans no Oikos. Percebeu? Então, segundo Marx, a transformação social não é uma transformação apenas do conjunto das condições materiais da existência humana, mais do que isso. É uma transformação da natureza humana. Mas a questão da revolução industrial, e teria que ter operários. E tem alguém que tem que usar a cabeça e cuidar do capital. Claro. Como isso funcionaria? Para o Marx,
dividir os meios de produção lá em cima ou iam colocar pessoas embaixo? Como não haveria, entre aspas, domínio dos meios de produção, esses domínios seriam, por assim dizer, suscetíveis a múltiplos exercícios. Como isso? A indústria produziria para aquele ambiente social onde aqueles indivíduos sobrevivessem. Ah, e outros indivíduos poderiam ter acesso? Claro que poderiam. Mas por que eles iriam para lá se nas suas condições eles já têm acesso a outras formas de produção? Então, a mudança da natureza humana levaria ao reconhecimento do estado produtivo imediato, que é o quê? O oikos, o ambiente territorial próximo, que não é minha propriedade, porque outros animais laborans também podem usar esse, tá? Mas é uma forma de dividir a sociedade, não em classes, entendeu? Professor, quando você disse que tem essa eliminação dos burgueses, não seria transformá-los em proletários, seria eliminar mesmo? Sim, eliminá-los mesmo. Por quê? Puxa, não expliquei isso, esqueci. Mas tudo bem, vou explicar. Não tem problema. Porque a classe burguesa é uma classe, segundo Marx, alienada. E como é uma classe alienada, é uma classe que desconhece a sua natureza. Então, se é uma classe que desconhece a sua natureza, essa classe jamais se transformaria tal como os verdadeiros seres humanos. Então, como eles não se transformariam, eles têm duas saídas. Ou eles voltam por poder, coisa que nós não queremos, ou eles morrem. Preferimos a segunda opção. Nós, revolucionários. Professor, mas na hora que ele prega que é uma classe alienada, tudo bem, aí ele vai lá no trabalho alienado. Não é o proletário que é alienado? Para o Marx? Fazendo o trabalho alienado? Não. Aqui que está a questão. A alienação, ela não é produzida na consciência do proletário. A alienação é produzida no conjunto das condições impostas pela divisão do trabalho segundo o capitalismo. Entendeu a diferença? Ou seja, o proletário é alienado, bom, em que condições? Ele é alienado dentro do sistema de divisão social capitalista. Sim, nesse sentido ele é alienado. Na hora de gerir quem é alienado é Isso. Não, mas é alienado em relação ao sentido da história. É isso. de pensar que sempre vai ter, eles vão estar em cima e o proletário vai estar. Mas que nós devemos caminhar para uma sociedade sem classes. Entendeu a diferença? Então, a alienação da classe proletária é uma alienação dentro do conjunto das condições sociais do trabalho, segundo o capitalismo. De outro lado, a alienação para a classe burguesa é uma alienação quanto ao sentido da história. Ele critica a força de trabalho da classe proletária está sendo usada por outros. Isso. Por outros que são alienados também, mas em outro sentido. Quer dizer, e aqui que é a questão chave, o marxismo também, né? Mais uma das questões importantes. Para o Marx, alienação e consciência estão dentro da estrutura cognitiva de todos os seres humanos. Mas, nos burgueses, essa alienação é quanto ao sentido histórico. E, portanto, quanto à natureza da praxis. Quer dizer, a transformação da sociedade, rumo ao seu objetivo. Do ponto de vista do proletário, a alienação não é com relação a isso, porque eles estão mais próximos do animal laborans. Então não é quanto a isso que eles estão alienados, é quanto ao conjunto das condições da divisão do trabalho segundo o sistema capitalista. Quer dizer, é uma alienação de outro cariz. Vocês perceberam isso aqui ou não? Tá claro para todo mundo? Muito bem, então vamos continuar e a gente acaba com esse. Eu vou salientar agora, vou trazer a vocês, talvez, na minha modesta opinião, o maior intelectual marxista da história. Eu quero dizer, claro, dos últimos 200 e tantos anos. Segundo o marxismo. Na minha opinião, dos marxistas, esse que eu vou citar aqui é disparado o mais preparado de todos.
que é o Antônio Gramsci. Já ouviram falar dele? Então vai ser mais fácil. Também não sei, O Seixas é gramsciano. Seixas é gramsciano. Ele transita. Não, é obrigatório. Hoje em dia não tem como você ser exatamente um marxista. Não. Mas ele é presidente. Ah, sim. Eu também. Eu estou com ele. Como pode? Ele e o Seixas também, como pode? Não, vamos lá, tem que dar. Qual a diferença? Vamos começar pela diferença para chegar no resultado. Qual a diferença entre Marx e Gramsci? Vocês estão estudando Gramsci, vai ficar mais fácil. Qual a diferença entre Marx e Gramsci? Hã? Prestem atenção. Para o Marx, hegemonia significa você tomar a superestrutura e a partir dela, a partir dessa tomada, você ou tomá-la por completo mediante uma revolução, luta de classes, ou você tomá-la mediante a progressividade do imposto de renda. Ficou claro isso? Agora vamos perguntar com Gramsci. Qual a forma de entrar na superestrutura? Resposta: limpem bem os ouvidos aí. Hegemonia cultural. Você tem que tomar a cultura de massas. Entenderam? E tomando a cultura de massas, você cria o conjunto das condições que formam não a posição econômica do desgraciado, desculpa o termo, na sociedade. Mas é mais importante do que isso. Segundo Gramsci, você forma o conjunto das condições da imaginação desse ser humano na sua sociedade. Você dá a ele uma cosmovisão, uma visão do todo. E, portanto, você, de certa forma, totaliza a consciência desse camarada, para que ele se transforme num agente revolucionário, muitas vezes sem perceber. Estão entendendo? Ou de novo? Segundo Gramsci, nós proletários, nós comunistas, nós herdeiros verdadeiros do grande Marx, membros do Partito Comunista Italiano, ci dobbiamo prendere il potere con le seguenti regole. Con le seguenti regole. Ci dobbiamo da fare un processo da presa del potere con le armi delle culture, stabilindo un'egemonia culturale sulla società civile. Allora, vou falar italiano, e daí chama atenção, né? Agora vamos voltar para o português. Ci ritorniamo al português. O Gramsci está nos dizendo o seguinte: para tomar a superestrutura, você precisa, antes de mais nada, tomar a cultura. Porque se você tomar a cultura, você vai, durante um lapso de uma geração ou duas, ou até três, modificar a forma como as pessoas pensam. E modificando a forma como as pessoas pensam, você modifica o conjunto das condições reais às quais esses indivíduos irão agir. Querem um exemplo? E agora eu vou fazer de propósito, porque eu estou no último dia de aula. Vocês e eu somos cobaias da hegemonia cultural, segundo Gramsci. Vocês, não por culpa de vocês,
Muito longe disso. Desculpem, vocês não têm outra saída senão essa. Vocês estão de mãos amarradas. Vocês moram num país chamado Brasil. No Brasil, praticamente 99,99% das editoras que lançam livros de filosofia e ciências sociais no mercado fazem o que nós vamos chamar, o que o Gramsci chama no Cadernos do Cárcere, volume 4, de seletividade editorial. O que é seletividade editorial? Simples! Os autores que contribuem direta ou indiretamente para a hegemonia da cultura e para a modificação da consciência social, segundo a lógica revolucionária, nós publicamos. E aqueles que são contrários à hegemonia, nós descartamos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Querem um exemplo prático disso? Então, muito bem. Vocês já ouviram falar em Michel Foucault? Já? Vocês já ouviram falar? Vamos pegar qualquer um deles. Jürgen Habermas. Já ouviram falar em, por exemplo, Axel Honneth? Esse é menos conhecido. Tá bom. Vou dar só esses dois de exemplo. Agora eu vou dar um outro nome. Vocês já ouviram falar de Léo Strauss? Sim! Quando? Isso é um milagre. Quem é o professor de epistemologia? Excelente. Isso é um milagre, né? Vou dar outro exemplo. Vocês já ouviram falar em Eric Feiglin? Não, claro que vocês não ouviram falar. Por que o senhor está falando isso? Porque ele só foi publicado no Brasil recentemente. Oh my God. O Gramsci disse que para tomar a cultura você precisa selecionar quais livros entram no mercado e quais não entram. Só que o problema é o seguinte, quem vai selecionar? Você precisa de um grupo mobilizado. E esse grupo mobilizado é o que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Todo ser humano. Só que tem um detalhe. Vocês não estão prestando atenção. Tem muita gente conversando paralelamente. O Gramsci é um autor fundamental para o nosso tempo. Quem não quiser prestar atenção, eu vou respeitar. Mas eu vou pedir silêncio. Porque ele é um autor importante. O Gramsci disse que é necessário que em toda a sociedade, antes de fazer a revolução, você tome a sociedade na sua consciência, através de uma coisa chamada hegemonia. Que hegemonia? Hegemonia cultural. Quer dizer, antes de você chegar na superestrutura, você precisa já trabalhar na cultura para que as pessoas pensem e acordem com tudo o que você vai fazer. Então você precisa modificar a cosmovisão desses indivíduos. A consciência deles. Para que eles ajam segundo os padrões da revolução, muitas vezes sem perceber. Porque eles vão ser educados, melhor, instruídos sem perceber, para serem agentes revolucionários. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim? Agora, quem é que vai coordenar esse processo para que o processo não desencane? É um grupo, que grupo? Daqueles que conhecem a coisa, estabelecem o projeto de tomada do poder e hegemonia, e ao mesmo tempo coordenam as ações temporais concretas para chegar lá. A saber, não andar muito longe e não andar muito parado. Quer dizer, expressão do Gramsci, vou retraduzir. Não ir muito com excesso e também não faltar demais. Mas ir lenta e gradualmente estabelecendo a hegemonia e, portanto, a revolução.
Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural. E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder, os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária, para que ela, entre aspas, esclarecida, possa cada vez mais introjetar e formatar a hegemonia cultural, num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na sociedade, é como se você tivesse uma pirâmide dividida em classes. O Marx dividiu em 2 andares. O Gramsci fez uma divisão bem maior. Ele foi colocando o indivíduo e também o que ele chamou de superestruturas, por assim dizer, impositivas, a saber, família, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, Estado e economia. E a revolução e a hegemonia não podem tomar de uma hora para outra a economia para modificar os meios de produção, como quis o Marx. A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Destruir, você fala aniquilar? Aniquilar. É a própria família? A própria família. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. É uma superestrutura dividida mais em blocos, quer dizer. Tu diz de uma para outra, uma superestrutura impositiva. Quaderno de Descartes, volume 5. Pô, ainda lembro isso aí, hein? Deixa eu ver. Também os caras... Não vem ao caso. Tá claro esse negócio ou não? Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Fergelin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Absolutamente. Totalmente, integralmente. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação. Está claro isso? E chega um momento que a hegemonia é tão forte que ela domina também os meios de, por assim dizer, produção. E aí é o momento em que você compra uma outra estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar oficial da superestrutura, que é o Estado. Exemplo, FARC. Exemplo, PCC. Entenderam? Caiu a ficha agora? O que está acontecendo? Ele compra a
os meios de produção. E conquistando os meios de produção, ele conquista também os meios de garantir a sua eficácia. O que garante a eficácia? Bom, se a cultura não der certo, a gente tem a força do nosso lado. Não vai pelo título, vai pela porrada. Então esse professor não é mais um pensamento em grupo, é um pensamento numa parte, num pedaço da população. Né? Sem dúvida. Alguns querendo dominar, então o comunismo já era. Já era. O Gramsci reconhece isso várias vezes. Não existe comunismo. Só existe socialismo. Só que o socialismo não é uma divisão econômica, é uma divisão política. Mas ele estaria voltando mais para quê, então? Não, pelo contrário. O Gramsci sabe que só tem uma saída. Que o Estado mantenha esse sistema de pé. Ele não quer destruir o Estado. Ele não quer chegar ao comunismo. Ele quer chegar ao socialismo científico. Só que por uma outra via, que é, vamos dizer, baseada na mesma estrutura marxista, mas dela diverge porque os meios são diferentes. Não a força pela força, não o imposto de renda pelo imposto de renda, mas a cultura. Você modifica primeiro a consciência do ser humano. E depois de modificar a consciência do ser humano, você obtém integralmente o poder sobre ele. Só uma coisa antes de falar, desculpa, que eu me esqueci, senão eu vou me esquecer. Como é que o Gramsci chama a mim e a vocês? Isto é, os cobaias desse processo. Idiotas úteis. Nós somos eu e vocês, para o Gramsci, nós todos aqui somos os idiotas úteis. Porque nós somos cobaias dessa estratégia revolucionária e hegemônica. Nós estamos integralmente alienados. E não estamos percebendo isso. Foi, o próprio. Ele mesmo. Vocês entenderam? O Gramsci é o gênio do mal. Tá claro? Ali. Não estou ouvindo nada. Você fala que ele segue a ideia do Marx por causa da teoria do Marx, ele também segue? Isso essa é mais. Não, aí sim. Aí é mais um dos elementos. Ele também acredita na praxis, na transformação social, ele corrobora integralmente com essa tese. Só que a transformação social do Gramsci é uma transformação na consciência. E uma transformação na consciência é uma transformação na imaginação. E no conjunto da imaginação, no conjunto das condições da imaginação. O que é o conjunto das condições da imaginação? Cultura. Visão de mundo. Quer dizer, você não vai pensar diferente daquilo. Porque se você pensar, você vai ser um herege para a sociedade. Entendeu? Vai ser um outsider. Eu lembro até que o professor deu um exemplo de hoje em dia as pessoas usar celular, por exemplo. Se alguém fala que o celular, ela vai distrair a sociedade. Não, mas isso... O exemplo é bem cabido, tá certo? Para você entender a coisa. Mas dentro dessa estratégia gramsciana, não, é insignificante. O que importa mesmo é projeto de poder. Entendeu? Quer dizer, todo partido que assume-se como um partido gramsciano é um partido que tem um projeto de poder hegemônico. Tá claro? É um partido, atenção, que se preparou para entrar no poder, não para sair do poder. Quem mais? É isso? Entenderam o Gramsci ou não? Sim. Muito bem. Se vocês quiserem entender de fato como se obtém o poder, vocês têm que ler o livro do Gramsci. É muito bom. É ótimo que leia. Bom, dito pouco a respeito da teoria gramsciana, exigiria uma análise muito mais bem elaborada da nossa parte. Isso aqui é só a introdução, de novo, ao pensamento do Gramsci. Eu vou entrar no terceiro autor e no segundo autor da tradição marxista, que é o Georg Lukács. Ouviram falar dele? Então vamos ver um pouquinho do Lukács. Vamos fazer. De acordo com Gramsci,
quiserem, eu venho um sábado aí, entendeu? E aí dou uma aula só do Lucas. Não. Bom, ditado do Gramsci, vamos lá. Por exemplo, tem um que eu não falei, mas seria muito importante que vocês estudassem, para aqueles que tiverem interesse em saber o que está acontecendo hoje. Que é a questão da circular do silêncio. O que é a circular do silêncio na obra do Gramsci? É o meio mais eficaz de calar a boca daqueles que são opostos à hegemonia cultural. Exemplo, tudo que você está falando é uma besteira ou uma conspiração. Entendeu? Entenderam? Oi? Um exemplo real. Putz, são tantos, vamos pegar um. Vou te dar um exemplo que é bem chocante, ele vai desagradar talvez pessoas aqui na sala, mas eu vou falar igual. Hoje existe uma campanha pela liberação das drogas em andamento. Só que essa questão tomou um corpo na opinião pública no seguinte sentido: você é ou contra ou a favor do comércio de drogas porque você acredita que usar drogas é ou um direito ou um estado de alienação. Não é assim que a questão é colocada na opinião pública? Só que tem um aspecto que ninguém falou ainda, que é o seguinte: quem é que vai dominar a produção de drogas e o comércio de drogas no Brasil, caso seja liberado? E aqui a gente chega num monopólio, e esse monopólio chama-se fábrica. Entendeu? Então, para que esse direito, entre aspas, vingue, nós aceitaremos que existe um monopólio econômico que domina todos os meios de produção disponíveis a esse respeito. Alguém falou isso em alguma porra de um jornal, tipo Folha de São Paulo ou Estadão? Não. Por que não falou? Porque se falar, amanhece morto. Vocês entenderam isso agora ou não? Estão gravando isso? Não tem problema, pode gravar porque eu não tenho medo de morrer. Pode gravar. Ficou claro? Ou não? Então está aqui um exemplo. Você está entendendo? Tem outros vários exemplos que eu poderia dar. Agora. O processo inicialmente seria morto pelo fato de estar declarando uma coisa que é evidente, mas que é proibida de ser dita. Por que é proibida de ser dita? Porque, de fato, aqueles que estão diretamente interessados na liberação de drogas não estão interessados em reconhecer um maldito direito. Eles estão interessados em obter grana com isso. Só que, para isso, eles precisam de um meio cultural. Qual o meio cultural? Dizer que usar drogas é um direito. E fazer aqueles que usam se tornarem ainda mais dependentes disso. E, portanto, comprarem este produto. Comprar esse produto de quem? Deles. Torná-los mais ricos. Entenderam como é que são as coisas no mundo? Ah, certamente. Certamente. Para eles, são. Em uma ou outra medida, para eles, nós sempre seremos idiotas úteis. A não ser que algum de nós esteja lá no grupo. Estão entendendo? Muito bem, vamos chegar de falar de Gramsci, é muito realismo cruel o nosso gosto, não é brincadeira. Bom, o Lucas tem uma análise, só para fazer um comentário, tem uma análise muito semelhante ao Gramsci, só que ele transfigura essa análise no que ele chama de teoria estética da luta de classes. Ele coloca a seguinte questão, só para ficar com um comentário. Muito bem, existe tudo isso, existe superestrutura e tudo mais. Só que é o seguinte, esse negócio de hegemonia pressupõe ideologia, tudo bem. Só que ideologia, diz ele, e aqui é a questão-chave, é uma forma de linguagem. E existem muitas formas de linguagem, umas mais próximas, outras mais distantes da nossa imaginação. Só que existe uma forma específica de linguagem que é usada para criar a nossa imaginação, que é o que ele chama de linguagem estética ou simbólica. Estão
Então, para o Lukács, o capitalismo se vale de uma linguagem estética para montar modelos simbólicos para estabelecer as estruturas da consciência e do pensamento humano. Então, também é uma dominação da consciência, mas é uma dominação advinda mediante um artifício estético chamado símbolo. Entenderam? Só isso, não precisa decorar, nem coisa, só para saber. Existe um cara chamado Lukács, que é um desses autores marxistas. Existem outros também, vários. A gente poderia passar horas aqui falando sobre eles. O Habermas, o Axel Honneth, tem toda a tradição política do marxismo, Lenin, Stalin, Trotsky, etc. Tem toda a tradição literária do marxismo, Bertolt Brecht, por exemplo, autor marxista. Tem inúmeros flancos de investigação nessa tradição. Mas eu vou deixar de lado o marxismo e só vou comentar isso aqui. Hoje em dia, as duas principais filosofias que existem hoje no panorama cultural são o existencialismo ou fenomenologia, que é basicamente a mesma coisa, tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. E uma outra filosofia que é a chamada filosofia analítica. O que basicamente é o existencialismo, o que é basicamente a filosofia analítica? Eu coloquei aqui, antes de explicar a diferença, os principais representantes de cada uma dessas filosofias. Me esqueci de um. Olha como a minha cabeça já não está como eu gostaria. Tem mais um aqui, mais um aqui. Vou colocar aqui no dedo. Fenomenologia. Esse aqui, de todos eles, é o mais gênio. Eu esqueci. Eu tô mal pra caralho. É horário. Existencialismo, fenomenologia. É horário, é horário. É horário. Principais representantes dessa filosofia. O primeiro deles, Edmund Husserl. É o criador da coisa. Depois, Martin Heidegger. Já ouviu falar? Filósofo alemão. Edith Stein. Já ouviram falar? Filósofa e teóloga alemã. Karl Jaspers. Já ouviram falar? Psicólogo alemão. Discípulo do Heidegger. Xavier Zubiri. Já ouviram falar? Já ou não? Esse foi um dos filósofos que eu mais li na minha vida. Um dos que eu mais gosto. Xavier Zubiri. Para mim, minha opinião pessoal, é um dos grandes gênios do século XX. Só que para explicar o Zubiri, eu precisaria de 3 anos com vocês. É verdade. Ele tem uma obra que é chamada Inteligência Sentiente. É uma trilogia do que ele chama de a teoria da inteligência. Todos os filósofos na história da humanidade sempre tentaram entender a inteligência no seu vínculo com o objeto de investigação. O Zubiri levantou a seguinte pergunta: tudo bem, até aí não tem problema, mas eu quero saber o seguinte: como é que nasce a inteligência? E ele escreveu um tratado de 3 volumes para explicar como nasce a inteligência, chamado Inteligência Sentiente. Inteligência em realidade é o primeiro tomo. Inteligência em logos, segundo tomo. Inteligência em razão, terceiro tomo. Na minha opinião, é a obra mais genial que se produziu no século XX. Minha opinião pessoal. Então está aqui uma indicação de leitura para vocês. Xavier Zubiri. Muito bem. Basicamente, a fenomenologia e o existencialismo partem da noção de que o ser é a mesma coisa que o estar. Vocês certamente já estudaram isso na gramática portuguesa. As diferenças entre o verbo ser e o verbo estar. Mas para a filosofia, a fenomenologia e sobretudo para o existencialismo, o ser e o estar são um verbo só. E, portanto, a natureza de um ser pressupõe o seu, aquilo que o Heidegger chama de o seu estar no mundo.
ou se quiserem ainda, usando terminologias escolásticas, a essência é igual à existência. Então você é aquilo que você está. Estão entendendo? Basicamente é disso que parte a fenomenologia existencialista. Claro que entre esses autores haverá grandes diferenças, enormes diferenças. Mas isso aqui é mais ou menos uma base comum de pensamento. Tá claro? Muito bem. Filosofia analítica. O que é isso? Exigiria de nós também, desculpa, novos 3 anos. E aqui eu sou muito sincero em dizer, eu não seria capaz de ministrar um curso sobre filosofia analítica sozinho. Porque não foi um tema que eu estudei com muita profundidade, como o existencialismo, etc. Eu precisaria me socorrer, vamos dizer assim, de alguns amigos que entendem muito sobre. Isso aqui é toda uma tradição nova e diferente de filosofia, que ganhou corpo na Inglaterra e nos Estados Unidos, sobretudo. Mas, basicamente, a filosofia analítica, ela tem um seguinte ponto de partida. Explicar logicamente os fatos da experiência através de um sentido. Anotem isso. Filosofia analítica quer explicar os fatos da experiência através da lógica. Perdeu? Quer que eu volte, cara? Onde é que parou? Para aí. Não, Pedro. Não, esse parágrafo. Ah, esse parágrafo só. Tá, então, para aí. A filosofia analítica, como é que é? Procure explicar os fatos da experiência. Procure explicar os fatos da experiência através da lógica. Buscando, e aqui nós vamos continuar, buscando esclarecer o sentido desses fatos. Ponto final. Teria muita coisa a dizer aí, não vou fazer isso. Vou apenas salientar os 3 principais representantes da filosofia analítica. Não, faltou um. Ó, sempre, né? Esse aqui é o primeirão, é o fundador da coisa. Depois vem os 3, na sequência. Jeremy Bentham, que é concomitantemente pai do utilitarismo e pai da filosofia analítica. Jeremy Bentham, que foi o mestre do John Stuart Mill. Ouviu falar dele? Foi mestre do Stuart Mill. Jeremy Bentham, tá? Fundador da filosofia analítica. Fundador, tem outros. Esse é o mais comum. Depois, Ludwig Wittgenstein. Já ouviu falar dele ou não? Wittgenstein é outro autor decisivo para a filosofia analítica. Depois, Bertrand Russell. E não é o Edmund Russell, não façam confusão, ainda que se diga parecido. Tá? Se escreve diferente, são diferentes. Bertrand Russell. E por fim, digo, a filosofia analítica ganhou muita projeção em uma área do conhecimento humano, chamado direito. A ciência jurídica foi a que melhor recebeu a filosofia analítica. Sobretudo na Inglaterra e nos
nos Estados Unidos. Posso dizer assim, o cara que iniciou a filosofia analítica no campo do direito foi o Herbert Hart. Está aqui no quadro. H.L.A. Hart. H-A-R-T. Só faço uma referência aí. O Hart foi o cara que fez o casamento do positivismo jurídico com a filosofia analítica. Numa obra importante chamada The Concept of Law, Conceito de Direito. É chamado hoje de o positivismo com a filosofia analítica, né? Então, como é que é chamado esse casamento da filosofia analítica com o positivismo? É chamado de duas formas. Ou positivismo analítico ou neopositivismo lógico. Então, são duas formas de referir a mesma coisa. Positivismo analítico ou neopositivismo lógico. Para terminar, o neopositivismo lógico, que é a filosofia analítica, ganhou muita projeção em um lugar específico. Eu falei de uma ciência específica, que é o direito, agora eu vou falar de um lugar específico, que é a cidade de Viena. Daí nascer uma escola da filosofia chamada Círculo de Viena. Que é, por assim dizer, desde os anos 10 do século passado, o berço da filosofia analítica no mundo. Tá claro? E aqui nós encerramos o semestre. Alguma dúvida, gente? Essas outras filosofias anteriores a essas coisas, elas têm mais facilidade sobre a Inglaterra? A filosofia analítica, sim. Mais nos Estados Unidos e na Inglaterra, e sobretudo na Áustria, por óbvio. E a fenomenologia e o existencialismo, muito fortemente, na França e na Alemanha. França e Alemanha. Oi. Vai até aqui.